Descrição técnica do código de problema OBDI, tensão de referência do sensor a circuito aberto. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando encontro um código P0641 armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um circuito aberto para um sensor específico, designado neste caso como A. Ao diagnosticar um código OBDI, o termo aberto pode ser substituído por ausente. O sensor em questão normalmente está associado à transmissão automática, caixa de transferência ou a um dos diferenciais. Esse código quase sempre será acompanhado por um código de sensor mais específico. O P0641 acrescenta que o circuito está aberto. Consulte uma fonte confiável de informações do veículo. O Data DY é uma ótima opção para determinar a localização e a função do sensor no que diz respeito ao veículo em questão. Se o P0641 estiver armazenado sozinho, suspeite que ocorreu um erro de programação PCM. Obviamente, você precisará diagnosticar e reparar qualquer outro código de sensor antes de diagnosticar e reparar o P0641, mas lembre-se do circuito A aberto. A tensão de referência, normalmente 5 volts, é aplicada ao sensor em questão através de um circuito comutado, energizado com a chave ligada. Também deve haver um sinal de terra. O sensor provavelmente tem resistência variável ou variedade eletromagnética e completa um circuito específico. A resistência do sensor diminui à medida que a pressão, a temperatura ou a velocidade aumentam e vice-versa. À medida que a resistência do sensor muda com as condições, ele fornece ao PCM um sinal de tensão de entrada. Se esse sinal de tensão de entrada não for recebido pelo PCM, o circuito será considerado aberto e um P0641 será armazenado. Uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, também pode estar acesa, mas lembre-se de que alguns veículos exigirão vários ciclos de acionamento com falha para que uma MIL seja acesa. Por esse motivo, você deve permitir que o PCM entre no modo de prontidão antes de considerar qualquer reparo bem-sucedido. Simplesmente limpe o código após a execução dos reparos e conduza o veículo normalmente. Se o PCM entrar no modo de prontidão, o reparo foi bem-sucedido. Se o código for redefinido, o PCM não entrará no modo de prontidão e você saberá que ainda tem um problema. Gravidade e sintomas. A gravidade de um P0641 armazenado depende de qual circuito do sensor está passando por uma condição aberta. É preciso considerar outros códigos armazenados antes que uma determinação de gravidade possa ser feita. Os sintomas de um código P0641 podem incluir falha na mudança de transmissão entre os modos esportivo e econômico, avarias no deslocamento da transmissão, atraso ou nenhum engate da transmissão, falha na transmissão para alternar entre os modos de tração nas 4 rodas e nas 2 rodas, falha no estojo de transferência para mudar da marcha baixa para alta, falta de engate do diferencial dianteiro, falta de engate do cubo dianteiro, velocímetro, odômetro incorreto ou inoperante. Causas. As possíveis causas desse código de motor incluem circuitos abertos ou conectores fusíveis com defeito ou queimados ou elos fusíveis, energia defeituosa do sistema, procedimento de diagnóstico e reparo do sensor com defeito. Para diagnosticar um código P0641 armazenado, eu precisaria acessar um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo, como o Data DY. Um osciloscópio portátil também pode ser útil em determinadas circunstâncias. Use a fonte de informações do veículo para determinar a localização e a função do sensor em questão. No que se refere ao seu veículo específico, verifique os fusíveis do sistema e os links fusíveis com o circuito sob carga total. Fusíveis que podem parecer normais quando há muito pouca carga no circuito geralmente falham quando o circuito está totalmente carregado. Os fusíveis queimados devem ser substituídos, tendo em mente que um circuito em curto é provavelmente a causa do fusível usado. Realize uma inspeção visual dos chicotes e conectores relacionados ao sistema de sensores. Repare ou substitua a fiação, os conectores e os componentes danificados ou queimados, conforme necessário. Em seguida, eu conectaria o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recuperaria
inventaria todos os códigos de problemas armazenados, gosto de anotá-las, juntamente com quaisquer dados relacionados ao quadro de congelamento, pois essas informações podem ser úteis se o código for intermitente. Depois disso, eu limpava o código e testava o veículo para ver se ele é redefinido imediatamente. Se todos os fusíveis do sistema estiverem intactos e o código for redefinido imediatamente, use o DVOM para testar a tensão de referência e os sinais de aterramento no sensor em questão. Normalmente, você deve encontrar 5 volts e um ponto em comum no conector do sensor. Se os sinais de tensão e terra estiverem presentes no conector do sensor, continue testando os níveis de resistência e continuidade do sensor. Use a fonte de informações do veículo para obter especificações de teste e comparar suas descobertas reais com elas. Os sensores que não cumprirem essas especificações devem ser substituídos. Desconecte todos os controladores relacionados dos circuitos do sistema antes de testar a resistência com o DVOM. Se não houver sinal de tensão de referência no sensor, desconecte todos os controladores relacionados e use o DVOM para verificar a resistência e continuidade do circuito entre o sensor e o PCM. Substitua os circuitos abertos ou em curto, conforme necessário. Se um sensor eletromagnético for usado com um sinal alternativo, use o osciloscópio para monitorar dados ao vivo, prestando especial atenção a falhas e circuitos completamente abertos. Notas adicionais de diagnóstico: esse tipo de código geralmente é fornecido como suporte para um código mais específico. Um código armazenado P0641 é normalmente associado ao sistema de transmissão.